Bem-vindos ao Desmistificando a Ficha Técnica de Preparação. Eu e meu amigo Mudinho vamos explicar de forma simples e lúdica essa matéria que é uma pedra no calcanhar, no croque, principalmente dos alunos de gastronomia. Mudinho, aperta o play, vamos soltar a vinheta, Mudinho. Não, Mudinho, essa aí não. Amada por uns, complicada para outros tantos, a ficha técnica de preparação exige cuidado, atenção e principalmente matemática. Sim, Mudinho, a matemática foi supletivo, mas e daí? Bom, e o que é uma ficha técnica de preparo? Para que serve? Como elaborar? A ficha técnica, essa tabelinha cheia de informação, ainda complica muito a vida de vários alunos da gastronomia. Mas hoje, meu amigo Mudinho, que preparou esses slides, vai... Sim, Mudinho. Não foi você que preparou, Mudinho? Tudo bem que eu orientei. Enfim, essa ficha técnica de preparação, cheia de informações, ainda é o calcanhar de Aquiles de muito aluno de gastronomia. E hoje estaremos desvendando os mistérios de como preencher, de como preparar uma ficha técnica de modo a você ter uma produção, uma reprodutibilidade exata, sempre da mesma forma, de um determinado prato. Então, o que é uma ficha técnica de preparação? A ficha técnica de preparo é uma receita padronizada onde são discriminados de forma básica todos os ingredientes utilizados na preparação, a quantidade, o valor do custo e a forma de preparo. Veremos que é uma ferramenta gerencial e funcional. É o manual de instruções de uma cozinha. E é um instrumento gerencial de apoio operacional. Veremos isso tudo com mais detalhes. E também é uma ferramenta para o controle dos gêneros e cálculos do cardápio. Veremos os objetivos, seus componentes básicos, peso bruto, peso líquido, per capita de alimentos, fator de correção, fator de cocção, o fator de correção total dos alimentos, percentual de desgelo, receituário padrão, ficha técnica de custos. O que, Mudinho? Você não fez o receituário padrão, nem a ficha técnica de custo? Mas eu vou falar assim mesmo um pouquinho dessas coisas. Bom, os componentes básicos da ficha técnica de preparação. Nome fantasia e nome técnico da preparação. Descrição dos ingredientes. Descrição, você vai fazer ela em ordem alfabética. Quantidade total dos ingredientes que eu vou utilizar. Peso bruto de cada ingrediente. Saberemos como calculá-lo. Fator de correção ou indicador de parte comestível ou pura e simplesmente indicador de perdas, fator de perdas. Peso líquido de cada ingrediente. Rendimento total, tamanho da porção, número de porções. Modo de preparo, tempo de cocção. Utensílios e equipamentos. Foto do produto.
Custo unitário de cada ingrediente, custo total da receita. Well, aqui nós temos a nossa ficha técnica de preparação, onde começaremos sempre pela preparação, o nome da preparação, e determinaremos o número de porções que eu quero alcançar. Certo? Nós temos aqui os conceitos básicos de peso bruto. O que é o peso bruto? É o peso do alimento como ele é adquirido, é o peso bruto cru. Vou dar um exemplo, uma batata com casca. Ela é o peso bruto. Você vai lá e recebe 1 kg de batata. Pesou, tem 1 kg? Beleza. Agora vamos descascar. Após o descasque das batatas, teremos o peso líquido. Aquelas perdas que nós tivemos com as cascas da batata, aquilo é o fator de correção. Ou seja, aquilo ali é o índice de perdas. Né? O peso líquido também ele pode ser considerado como a parte comestível do alimento. Tá? Tudo depende do quê? Da preparação e do produto que você está utilizando. A per capita é a quantidade de alimento cru e limpo para uma pessoa. O rendimento total é o peso final da preparação após todas as etapas do preparo. E a porção é a quantidade de alimento pronto finalizado por pessoa. Muitas das vezes essa porção quem determina é o dono do restaurante, é o gerente do restaurante. E o que é esse fator de correção dos alimentos? Ou, como já disse, indicador de parte comestível ou fator de perdas. É o coeficiente entre o peso bruto dividido pelo peso líquido. No nosso exemplo, temos a cenoura. Digamos que um restaurante recebeu do seu fornecedor 10 kg de cenoura e após o descasque e limpeza pesou 6 kg e 850 gramas, ou 6,85 gramas. Então o fator de correção vai ser 10 dividido por 6,85, que dará 1,46. Nossa, Mudinho, teve uma perda muito grande, né? Falaremos a respeito disso, Mudinho, porque muitas das vezes essa perda ela pode ser causada para maior ou o ideal, o normal, de acordo com o profissional que está manuseando o alimento e o equipamento utilizado. Mas veremos um pouquinho mais detalhado à frente. Bom, então começaremos aqui a como preencher essa ficha técnica de preparação. Digamos que eu tenho uma preparação qualquer, onde eu queira fazer 5 porções. Vamos dar exemplo aqui. Começaremos com o ingrediente, o alho. Então, eu quero uma preparação onde eu vou usar 50 gramas total de alho. A partir daqui eu já consigo fazer o cálculo de PB. Por quê? O PB é a quantidade total para toda a preparação dividida pelo número de porções. Então eu tenho a fórmula que PB é a quantidade total dividido pelo número de preparações. A minha quantidade total são 50. O meu número de preparações 5. 50 dividido por 5, 10. A matemática ainda está boa. Supletivo, supletivo. Então temos aqui o nosso PB. Depois de limpar o alho, eu vou pesar ele novamente. E aí eu tenho 5 gramas de alho. Nossa, Mudinho, que casca de alho grossa é essa que pesou tanto assim, hein? Bom, já com a informação do PB e do PL, eu já consigo calcular o meu fator de correção. A fórmula do fator de correção é o peso bruto dividido pelo peso líquido, certo? E o que é essa? Vamos lá explicar um pouquinho mais o que é esse fator de correção. Ele indica o quê? As perdas durante o preparo. Ou indica também a parte comestível do nosso alimento.
Vocês já repararam que quando a gente descasca o abacaxi, a gente tira aquela fatia grossa de casca para que ele fique com essa aparência bonita? Reparem na batata, os cortes longos. Certamente nós tivemos ali as perdas. E a laranja? Se nós quisermos fazer um suco de laranja, pegamos a laranja, esprememos, jogamos a casca fora e ficamos com suco. Nós também temos perdas, principalmente da parte não utilizável, que é a casca da laranja. Um tomate recheado, onde temos que remover toda a polpa do tomate. Isso também é um indicador de perda. Causa uma perda muito grande. A cebola, a casca, é claro, mais leve. Então nós temos um índice de perdas bem menor. De que depende esse fator de correção? Bom, ele depende da técnica que eu estou empregando para aquela preparação, depende do tipo de utensílio que eu estou utilizando para o corte, tipo de equipamento na qual eu vou utilizar o meu alimento, o recurso humano é como essa pessoa faz esse corte, e o próprio corte em si do vegetal, da carne, da proteína, né? E a forma de consumi-la. As perdas que excedem os valores estimados de UFC são considerados desperdício e devem ser evitados. Mas você fala, dá para estimar o UFC? Sim. Existe livro já na nossa literatura gastronômica que prevê já tem um valor estimado de UFC para vários e vários produtos. Vou dar um exemplo, o arroz. O UFC do arroz é 1,04. Então, qualquer coisa que passe acima de 1,04 é considerado um desperdício grande. Então, com o fator de correção, eu tenho um monitoramento do quê? Do custo real da matéria-prima que eu estou utilizando. E temos que ter sempre atenção a essas perdas na etapa de pré-preparo. Das carnes, principalmente nas carnes, que temos os degelo, retirada de apara, o tipo de corte que nós fazemos. Muitas vezes a gente vai fazer um corte redondinho, tem que tirar a apara tudinho, então a gente tem muita perda. Onde o ideal é se utilizar o quê? Aproveitar o máximo possível do material, da matéria-prima que estamos utilizando. Para os alimentos, principalmente os não perecíveis, aqueles que não se faz necessária a etapa de limpeza, de retirada de apara, tipo grão de bico, feijão, tipo o óleo, a água, o azeite, o sal. Por exemplo, você faz limpeza do sal? Não faz limpeza do sal. O azeite, você tem alguma limpeza, algum processo para fazer? Não. Então o UFC vai ser sempre igual a 1. E o UFC sendo igual a 1 significa que o peso bruto é igual ao peso líquido. Pois bem, voltamos ao nosso alho, onde eu estou utilizando um PB de 10 gramas, certo? E a minha PL é de 5 gramas. Então, para calcular o fator de correção, FC igual PB dividido por PL. 10 dividido por 5, 2. Números redondos, matemática redonda. Mudinho, tem que me vangloriar, o supletivo serviu para isso. Enfim, então aqui já temos o nosso per capita do alho. E agora, e o preço unitário? E o preço total? Mudinho foi no mercado e verificou que o preço unitário do alho estava R$ 29,00. Está na média de preço? Deve ter aumentado já, né? Mas tá bom. Como calcular o valor de 50 gramas da preparação que nós estamos utilizando? Há dois modos de você calcular o unitário. O modo didático diz que o meu custo total vai ser igual à quantidade total vezes o custo unitário dividido por 1000. Então, temos aqui a nossa primeira fórmula. A quantidade total
a quantidade de preparação que eu estou utilizando, o preço do quilo, né, ou do litro, vezes a quantidade total, dividido por 1000. Ou podemos utilizar o valor do custo unitário, dividido por 1000, vezes a quantidade total. Vai dar no mesmo. No nosso exemplo, temos R$ 29,00 vezes 50, dividido por 1000. 29 vezes 50, 1.450. Dividido por 1000, R$ 1,45. Na segunda fórmula, que é a divisão do custo unitário por 1000 e depois multiplicar pela quantidade que estamos utilizando, quantidade total que estamos utilizando, 29 dividido por 1000 dá 0,029 vezes 50, R$ 1,45. Então, temos aqui o nosso custo total do alho. Mas aí alguém me pergunta, e a manteiga, o ovo e o óleo, o que eles têm em comum? Nosso Mudinho fez essa bela apresentação, foto. Ô, Mudinho, não tinha foto melhor para botar aqui no Mudinho. Como calcular o quilo do ovo, o litro do óleo? Porque normalmente o óleo vem em garrafas de 900 ml. Mas nós desmistificamos isso. Vamos lá. Aqui já temos a quantidade total e a per capita da manteiga, do óleo e do ovo. Percebam que tanto a manteiga, o óleo e o ovo têm o PB igual a PL. E, então, o fator de correção vai ser sempre igual a 1, porque não tem perdas, não existe retirada de aparas. Então, temos a quantidade total, 250 gramas de manteiga. Como faremos para calcular o quilo? Mudinho foi no mercado e verificou que 200 gramas de manteiga estava a R$ 8,00. E 1 quilo, 1000 gramas, quanto será? Aplicando a regra de 3, temos que 200 vezes x é igual a 1000 vezes 8. Então, ficar 200x é igual a 8.000. Esse 200 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, temos que x é igual a 8.000 dividido por 200, que é igual a 40. Esse 40 é o quilo de... é o quilo da manteiga, né? Ô, manteiga cara. Então, o quilo da manteiga saiu a R$ 40,00. E como calcular 250? Então, temos que 40 dividido por 1000 vezes 50, ou 40 vezes 250 dividido por 1000. Eu vou usar essa fórmula aqui. 40 dividido por 1000 vai dar 0,04 vezes 250, R$10. Então, o 250 gramas de manteiga, que é o que eu vou usar na minha preparação, sairá um custo total de R$10. Também puderam, né, Mudinho? 250 gramas de 1 quilo é 1/4, pô. É só dividir esse 40 por 4, né, Mudinho? Pô, brincadeira. Então, temos aqui o nosso preço unitário e o nosso preço total. E o óleo? A garrafa do óleo, ela vem com 900 ml. Muita coisa. Como calcular o preço de 1 litro de óleo? Outra regra de 3. 900 vezes x, 900x, 1000 vezes 6,35, 6.350. O 900 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, então temos 6.350 dividido por 900, que dá R$ 7,05, é o preço do litro. Só que na nossa preparação nós vamos utilizar 80 ml. E agora, só dividir 7,05 por 1000 e multiplicar por 80. Vai dar 56 centavos. E o ovo? O ovo não é por dúzia? Sim, o ovo é por dúzia.
na gastronomia, nós já temos determinado que, em média, um ovo pesa 50 gramas, e é o ovo sem casca. Tá? Por isso que o ovo ele está como fator de correção 1. É o ovo sem casca. E nós utilizaremos 300 gramas de ovo. E agora, como é que eu vou calcular isso? Sabendo que uma dúzia de ovo custa R$18, certo? Eu vou dividir 18 dividido por 12, eu tenho que a unidade do ovo sair a R$1,50. Sabendo-se que uma unidade de ovo pesa 50 gramas, quantos ovos serão necessários para formar 1 quilo? Oh, muito fácil! Eu tenho aqui outra regra de 3. Vai ficar 50x igual a 1000. O 50 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo. Fica 1000 dividido por 50 dá 20. Muito bacana. 20 unidades de ovo é o que eu preciso para formar 1 quilo. Então, qual será o preço do quilo? Temos lá que a unidade é R$1,50 vezes 20, R$30 é o valor de 1 quilo de ovo. Nossa, quilo de ovo está caro, né, Mudinho? Quanto nós iremos utilizar na nossa preparação? 300 gramas de ovo. A fórmula didática diz que eu tenho a quantidade total vezes o valor unitário dividido por 1000. Será o nosso custo total. Então, 300 vezes 30, 900 dividido por 1000, R$9 será o custo que nós teremos com o nosso ovo na preparação. Então, está aqui o nosso custo unitário e o custo total de cada um dos produtos. E agora vem, e o fator de cocção dos alimentos? Ora, para que serve o fator de cocção? De onde ele surgiu? O fator de cocção é o rendimento total da nossa preparação. É a razão entre o rendimento total da nossa preparação dividido pelo somatório de PL vezes o número de porções. Esse fator de cocção vai me dizer se a minha preparação ganhou peso ou perdeu peso durante o processo de cocção. Então, vamos lá. Ele é o índice utilizado para conhecer o rendimento de um alimento. Digamos o arroz. O arroz não, o feijão, que é um dos clássicos. O feijão chega a aumentar o seu peso em até 80% após cozido. E isso sem caldo. Então, quando nós pesamos o feijão cru e depois pesamos o feijão após o seu processo de cocção, veremos que, suponhamos que ele tinha 100 gramas cru, após o processo de cocção, ele aumentou e foi para 150 gramas. Então, ele ganhou peso. Então, o fator de cocção é que vai indicar isso aí. A partir daí, nós temos o fator de cocção, nós podemos pegar e fazer o nosso porcionamento da nossa porção. O quanto nós queremos chegar no final de todo o processo, em termos de gramatura. No caso da nossa preparação, tivemos aqui uma preparação à carne de sol assada. Eu vou dar aqui o somatório de PL na soma bruta, ou seja, 124,2. Isso só para ilustrar. Depois eu vou mostrar para vocês, tá, a regra de arredondamento de números. Mas aqui, para efeito, vamos somar tudo. Deu 124,2, é o nosso somatório de PL. A nossa fórmula diz que o fator de correção é o rendimento da preparação, que nós temos aqui no canto inferior esquerdo, 208,4 gramas. Foi o peso final
da nossa preparação. Temos o somatório de PLs, 124,2, e temos o nosso número de porções. Então, partindo para a aplicação da nossa fórmula, rendimento da preparação, 208,4. Somatório de PLs vezes o número de porções, ou seja, 124,2 vezes 2. Então, vai ficar 208,4 dividido por 248,4, que dará o significativo resultado de 0,83. Esse 83 é um número absoluto. Ele não tem determinação de peso, de gramatura, de nada. É um valor absoluto. Então, nosso fator de cocção foi 0,83. E o que significa esse fator de cocção abaixo de 1? Bom, o fator de cocção abaixo de 1 significa que a nossa preparação perdeu peso. E isso é justificado principalmente nas proteínas. Um exemplo, a carne de sol, ela perdeu água livre, o pouco de água livre que teve, ou gordura que estava nela. Durante o seu processo de cocção, principalmente das proteínas, ela perde a água livre. Nós não vamos entrar no detalhe de água livre, porque detalhe de água livre vai lá para a biologia, a bioquímica dos alimentos, certo? Onde temos nossa atividade de água, o que é uma água livre, o que é uma água... Já até esqueci também, Mudinho. Poxa, você até me esqueceu aqui. Enfim, esqueçamos a bioquímica dos alimentos. E voltamos para cá. Então, percebam que as proteínas, quando a gente coloca para assar, elas perdem um pouco da água livre, perdem também gordura por causa da cocção. E aí, com isso, que perdem peso. Então, associada a isso, tem as suas fibras que se contraem, que vão fazendo com que aconteça essa perda de água livre e essa perda de gordura pelo processo de cocção. Então, é justificado, é muito claro isso quando a gente vai fazer preparação de proteínas. Então, fator de cocção menor que 1 significa que nossa preparação perdeu peso após o seu preparo total. Fator de cocção maior que 1 significa que a nossa preparação ganhou peso. Principalmente isso ocorre em grãos, cereais, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Vamos lá. Algumas observações nos cálculos para considerar esse fator de cocção. A gente só vai incluir a água no somatório das PLs quando ao final ela permanecer fazendo parte da preparação. Sopas, caldos, feijão servido com caldo, a nossa dobradinha, a nossa feijoada. Né? No caso de fritura, somar apenas o óleo que foi absorvido no final. Aí você tem que pesar o óleo de quando você começou a fritura e depois pesar o óleo ao final da fritura. Então, aquela diferença a gente soma num somatório ali de PL. Para as preparações de arroz, macarrão, feijão sem caldo, grão de bico, soja, lentilha e ervilha, a gente não contabiliza a água na soma desses pesos crus. Agora vamos para as regras de arredondamento. Tanto para PL, PB, quantidade total, rendimento total, somatório de PL e vamos para o fator de cocção, que a gente vai sempre falar ali mais na frente, que foge um pouquinho a essa regra. Quando nós temos os números na faixa de 0,00 a 0,99, ou seja, números abaixo de 1, nós sempre usaremos duas casas decimais. Para os números de uma unidade, ou seja, de 1,0 a 9,9, uma casa decimal. E para os números acima de 10, usaremos o número inteiro. Mas por que para o fator de correção nós sempre usaremos duas casas, seja ele maior que 1 ou menor que 1?
porque isso aí vai influenciar no custo da nossa preparação. Então ele vai ter sempre duas casas. O somatório de PL será sempre um número inteiro. 1,0, 10,0, 124,0. E como é que são essas regras de arredondamento? No Brasil não existe uma lei para arredondamento, existe uma regra matemática, que aí você pode aplicar ou não. No nosso caso, nós estaremos aplicando sempre a regra matemática, que diz que se o algarismo anterior da casa decimal, da última casa decimal que eu quero arredondar, for maior que igual a 5, nós devemos aumentar 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. Vou dar um exemplo. Se temos um número lá, 0,855, e como eu estou abaixo de 0, estou abaixo de 1, entre 0,00 e 0,99, eu vou arredondar esse número para duas casas decimais somente. Então, como é 0,855, esse último 5 eu vou jogar 1 para a segunda casa e vou sumir, ou seja, vou arredondar, o número 5 vai virar o número 6, então vai virar 0,86. E agora, qual o passo a passo para que a gente preencha essa ficha técnica? Nós vamos, primeiro, registrar o nome técnico e nome fantasia da preparação. Nós vamos fazer uma lista de ingredientes da nossa preparação e vamos apresentar ela sempre em ordem alfabética. Vamos anotar a quantidade total de alimento a ser utilizado para toda a preparação. O quarto passo, mise en place. Nós vamos pesar tudo que formos usar. Então, pesou lá todo o produto cru. Por exemplo, pesou a batata com casca, pesa o arroz, pesa o feijão seco antes de hidratar, pesa tudo antes. Então, separamos já o nosso quantidade total. E a partir daí, vamos fazer o quê? Vamos fazer o PB. Vamos porcionar isso em porções, em caso de uma preparação que exige porções feitas individualmente, mas caso você vá fazer as 5 porções num processo de cocção só, não tem problema, mas saiba que ali tem 5 porções e que o PB dali é a quantidade total dividida por 5. Então, a partir quando você pegar lá e limpar, retirar as aparas, fazer lá toda a limpeza que nós tivermos que fazer nas proteínas, então vamos pesar tudo de novo. E aí teremos o quê? O PL. Então, quando pegarmos o peso bruto, que era o peso da nossa porção, dividirmos pelo PL, teremos o fator de correção. O quinto passo, executar a receita de acordo com o seu procedimento. Eu concluí anotar o rendimento total. Não esquecer sempre de anotar o tempo de cocção e o tempo de preparo total, pois estes são dados bem complementares à nossa ficha técnica. Mas o que é o tempo de preparo total? É todo o tempo que você levou para separar a sua quantidade total, fazer o seu mise en place e porcionar. A partir daí começa o processo de cocção. Então, aí você conta termina o tempo do preparo total e inicia-se o procedimento de cocção. 6. Definir o tamanho de sua porção. Digamos que seu restaurante quer vender um hambúrguer onde tenha lá 100 gramas, ou um bife, uma proteína qualquer. Então, minha proteína será porcionada em 100 gramas cada uma. E aí você identifica o número de porções. Então, se eu tenho lá 5 porções, eu quero que meu bife tenha 100 gramas. Então, a quantidade total vai ser o quê? 5 vezes 100, 500 gramas. Supletivo isso, né? Aprende-se. Vamos lá, Budinho. 7. Calcular o rendimento per capita, ou seja, a quantidade total dividido
pelo número de porções. E aí eu tenho as per capita de peso bruto, de peso líquido, o PL, e temos o UFC. Conseguimos calcular o UFC, que é o fator de correção. Então já falamos aqui que já podemos calcular o PB, PL. Temos, décimo, a coleta no mercado dos valores para litro ou quilo do alimento. Lembre-se que não é para a porção que estamos utilizando. Se vamos no mercado, compramos uma margarina, que ela tem uma manteiga, margarina, não lembro, pelo amor de Deus, uma manteiga, onde o tablete custa de 200 gramas, então temos que pegar aquilo ali e multiplicar por 5, porque 200 gramas é 1/5 de 1 quilo. Então multiplica por 5 e teremos o preço do quilo. 11. Calcular o valor de custo da quantidade total utilizada. Não esquecer de dividir por 1000. Lembre-se, sempre dividiremos isso por 1000. 12º passo, custo total. Será a soma dos valores totais, que são esses valores total. 8,38 mais 90 centavos, mais 13, mais 28, mais 14. E calcular o custo per capita, que é o preço total dividido pelo número de porções. E aí calculamos o FC, o fator de cocção, que aí o fator de cocção é aquela formulazinha que às vezes parece ser complicada, mas não é. Que é o rendimento total, ou seja, nossa preparação, depois que feijoada, que depois que está tudo pronto, a gente pesa ela e vamos dividir pelo somatório das PLs vezes o número de porções. Medida padrão da minha porção. Bom, a medida padrão da minha porção média, digamos que eu quero botar 500 gramas. Ela pode, dependendo da preparação, ela pode ter uma medida padrão para menos 25% e para mais 25%. Tudo depende da sua preparação. Vou dar um exemplo. O que ocorre muito em caldos. Se você bota um percentual de uma medida padrão de menos 25 para o caldo, fica uma variante muito grande. Se a minha porção média é 500 gramas, menos 25 vai me dar 100 gramas. Vai me dar 100 gramas? Não, 125 gramas, né? Pelo amor de Deus. Ô, matemática, não estou falando que você cursou no supletivo, rapaz. Então, vai me dar 375 gramas. Ora, é uma variação muito grande. Então, normalmente, para caldos, a gente diminui esse percentual de medida padrão para uma variante em torno de 5%. Então, eu vou ter minha porção média de 500 gramas, vou ter minha medida padrão de menos 25, de menos 5%, que vai dar 475 gramas, e a minha medida padrão de mais 25, que vai dar 525 gramas. Então você tem uma variação muito pouca e você consegue atender muito bem ao seu propósito, que é de 500 gramas. Né? Então você tem uma variação muito pequena. Então você praticamente consegue oferecer aquilo que você se propôs, do que uma variação muito grande. Então tudo depende da sua preparação. Mas o máximo é menos 25%. O modo de preparo. Essa é uma parte onde tem que se ter muito cuidado, porque deve permitir a quem vai fazer a preparação que ela consiga ler, entender e executar a preparação com êxito. Com isso, você vai produzir a mesma preparação com o mesmo fator de reprodutibilidade, ou seja, com o mesmo sabor, textura, aroma, aparência, tempo de preparo, sempre. Tá? Utilizar o máximo de informações possível. Então, quanto mais informações, se tiver que pré-aquecer o fogo, o fogão, pré-aquecer frigideira, tudo isso você tem que dizer. E, se for equipamentos ou utensílios específicos, especificar de forma no infinitivo ou no imperativo. Use.
Ou seja, é imperativo que você use tal utensílio ou use tal equipamento. Utilizar os termos técnicos adequados. Não adianta você tentar começar a botar termos em francês, inglês, alemão, se quem vai reproduzir essa receita não tem o menor conhecimento. Tem que se ter o mínimo de conhecimento de técnicas. Então a gente vai utilizar os termos adequados, normalmente usados em gastronomia. Nacré, déglacé, brisé, nappé, são termos, né, que nós utilizamos em gastronomia e termos que o profissional de gastronomia, vamos botar assim, por bem, é obrigado a conhecer. Os passos que antecedem devem sempre vir primeiro. Se vamos fazer um bolo, pré-aquecer o forno, untar uma forma e vamos por aí afora. Detalhar o tempo e temperatura, isso é bastante importante, porque boa parte dos processos de cocção na gastronomia depende do domínio de tempo e temperatura. Se você consegue controlar o tempo de cocção e a temperatura, você vai conseguir dominar a técnica de cocção. Como eu disse, escolha o tempo verbal e padronize. Infinitivo, untar, e muitas das vezes imperativo, unte, bata, asse, que é determinando. Leia a receita, depois leia novamente. Por quê? Ler 2 vezes. Na primeira vez você vai ler, vai entender como se forma ali o seu plano de ataque, de que forma você vai atuar ali para poder fazer aquela receita. E quando você lê novamente, você vai entender as técnicas do processo de preparação, né, que aquela preparação exige. Vamos dar um exemplo, uma sopa de cebola. Uma sopa de cebola exige que você confite o alho com a cebola. O que é a técnica de confitar? É a técnica de cozinhar em gordura algo em fogo bem baixo por um tempo prolongado. Então você já sabe que naquela preparação você vai usar a técnica confitar ou suer. Então certifique-se que todos os ingredientes para a receita estão presentes. Certifique que todos os utensílios e equipamentos estão presentes lá e funcionando. De que adianta você tentar fazer uma batata salteada, uns legumes salteados, se você tem uma frigideira para peixe? Alguma coisa vai dar errado. Execute os passos da receita que pede antecedência. Pré-aquecer forno, untar formas, faça sempre na ordem que você coloque, sempre na ordem que elas forem aparecendo. Execute a receita anotando todos os ingredientes utilizados, forma bruta e líquida, ou seja, nosso PB e nosso PL. Ao final da preparação, pese o rendimento total e divina o tamanho da sua porção. Bem, senhores e senhoras, eu espero ter podido contribuir para desmistificar um pouco dessa nossa ficha técnica. E muito obrigado e até a próxima. Né, Mudinho? Mudinho, tá bom. Não vai adianta que ninguém vai te ouvir, Mudinho. Muito obrigado e até lá.